Cristo Jesus é o profeta enviado por Deus para nos comunicar definitivamente a sua palavra. No Antigo Testamento, o profeta é aquele que portava a palavra de Deus para o povo. Jesus não é só um profeta, mas ele é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso, ele supera a expectativa messiânica do povo de Israel de que Deus haveria de mandar um profeta. Deus enviou a sua própria palavra, o seu próprio Filho, para nos salvar. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, bolsista FAPEMIG, do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Se você está vindo aqui pela primeira vez, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Minha saudação aos queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité. Sou também autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela Editora Dialética. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum e temos como palavra de Deus Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 20, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 35, entre eles o Salmo 94, 95 como resposta e o Evangelho Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Então, na primeira leitura, nós temos Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 20, na qual Deus promete a Moisés que haveria de fazer surgir um profeta no meio do povo. Um profeta no meio do povo. Esse texto do Deuteronômio, capítulo 18, é um texto muito importante. Por quê? Porque é a partir desse texto que o povo de Israel construiu a esperança messiânica de um Messias profeta. Ou seja, normalmente a tradição mais comum entre o povo de Israel era que o Messias deveria ser filho de Davi, descendente de Davi, um rei. Mas havia também uma tradição de que o Messias deveria ser profeta, ou seja, alguém que portasse a palavra de Deus para o povo, alguém que comunicasse a palavra de Deus para o povo, né? O profeta no antigo Israel nada mais era aquele que comunicava a palavra de Deus para o povo, anunciava o projeto de Deus, denunciava os pecados e consolava o povo em seu sofrimento. Pois daí nasce a expectativa de que Deus, no fim dos tempos, haveria de mandar um profeta escatológico, profeta que haveria de comunicar definitivamente a palavra de Deus para o povo de Israel, convertendo-o e salvando. Diante da palavra de Deus, nós temos uma postura, que é o Salmo 94. Ou seja, qual que é a postura? Nós não podemos fechar o nosso coração. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Se o profeta comunica a palavra definitiva de Deus, então nós devemos ter um coração aberto para acolher, ser dócil a essa palavra. Então, por isso, nesse quarto domingo do tempo comum, a grande prece que a igreja faz é que o nosso coração não se feche, mas que a gente ouça, de fato, a palavra de Deus que nos é comunicada e nos deixemos ser transformados por esta palavra. Já o Evangelho vai nos mostrar justamente quem é este profeta, qual é esta palavra definitiva que nos transforma. É a pessoa de Jesus. No Evangelho nós temos Jesus, a multidão ficando admirada com o ensino de Jesus, porque ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Além disso, com o poder de sua palavra, ele expulsa os espíritos maus, né? Então é muito interessante porque no mundo antigo acreditava-se que o mundo, a dimensão da criação, estava nas mãos das forças do mal. Agora chega o profeta escatológico, chega o próprio Filho de Deus, chega a própria palavra de Deus que se fez carne e tira o mundo das forças do mal e insere o mundo e a criação na dimensão do reinado de Deus,
do reinado de Deus. Então é muito interessante. Então essa palavra aqui nos ensina, o Evangelho nos ensina, portanto, que em Jesus, se realizou essa expectativa messiânica dele ser o profeta do fim dos tempos. Aquele que portava de modo definitivo a palavra de Deus, que cura, liberta e salva o povo de Israel e toda a humanidade. Ele não é só o profeta escatológico, como ele é a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, conforme está lá no prólogo de João. Então, é a Jesus que devemos escutar. Quando a humanidade abre o seu coração e escuta a palavra de Jesus, então a humanidade experimenta uma condição de salvação, de harmonia e paz com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a própria criação. Mas se não se escuta a palavra de Jesus, então ela corre o sério risco de ser dominada pelas forças do mal, do ódio, do desamor, da violência e da guerra, como infelizmente nós temos presenciado no mundo de hoje. O mundo tomando um rumo muito triste de violência, de guerra. Isso se denota a não escuta da palavra de Deus que nos é proclamada em Jesus. E esse texto também nos deve fazer pensar, porque para certos grupos religiosos enfatiza-se muito mais a presença do mal no mundo, ao invés de enfatizar a presença salvadora de Cristo. Ou seja, seria até uma heresia você pensar que o mal é mais forte que o poder de Deus. Não. Uma vez que Cristo, o próprio Deus, veio ao mundo, então significa que o mundo já está nas mãos de Deus e cabe ao ser humano, pela sua conversão, tornar com que esse reino se torne de fato concreto na história da humanidade. Já na segunda leitura, nós temos um ensino de Paulo. Quando Paulo vai ensinar à comunidade de Corinto, à igreja de Corinto, que é melhor não se casar, permanecer solteiro, a fim de cuidar apenas das coisas do Senhor. Né? Então ele deixa bem claro que isso é uma opinião dele, de que o solteiro vive para as coisas do Senhor. Então, que a pessoa casada ela tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar dos seus negócios, tem que sustentar a sua família. Ao passo que a pessoa solteira, aquele que é celibatário, ele pode consagrar a sua vida a Deus e dedicar a sua vida a Deus no serviço do próximo. Vale ressaltar que Paulo tinha a ideia de que o fim do mundo estava para chegar a qualquer momento, então por isso que ele aconselha esta liberdade para as pessoas. Hoje, na teologia católica, se pensa que o celibato é uma forma de dispor a pessoa somente para o serviço do reino de Deus. Faz com que a pessoa seja mais livre para servir a comunidade, os pobres e os doentes. Aqueles que abraçam uma família religiosa pelo voto de castidade mostram que o absoluto de sua vida é Deus e não as coisas do mundo. Então, este texto também nos ensina essa preciosa lição, esse precioso ensinamento acerca da disponibilidade que as pessoas consagradas e celibatárias têm para dedicar sua vida somente a Deus. Então, neste quarto domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor a graça de termos o coração aberto para escutar a palavra de Jesus, Ele que é a própria palavra de Deus que se fez carne, e que escutando esta palavra nós possamos experimentar a condição de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa no dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro. Maiores informações, favor tratar com Kelly Melo pelo telefone 035 9984 56167. 035 99845 6167. Terei a alegria de ser o seu diretor espiritual nesta peregrinação que com certeza haverá de transformar a sua vida. Venha conosco conhecer a Terra Santa, a Terra de Jesus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.